No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas o que é o burnout e como reconhecer os sinais de burnout na sua rotina. 3 a cada 10 brasileiros estão com burnout neste momento e muitos nem sabem disso. Me conta nos comentários se você já sentiu que estava completamente exausto, como se não tivesse energia para nada. Será que esse já é um sinal de burnout? Como identificar se você está com burnout? Eu vou contar a minha experiência e vocês vão ver que não é fácil perceber. E o mais importante, o que você pode fazer para não se tornar parte dessa estatística? Para responder, eu tenho que te contar que o burnout vai muito além de um cansaço extremo. Lucrécio é um jovem dedicado de 30 anos, mas que enfrentava uma rotina bem desgastante. Seu trabalho quase sempre exigia mais de 8 horas de dedicação por dia. Ele tinha múltiplas responsabilidades e, por mais que se esforçasse, sentia que suas entregas nunca eram suficientes. De um lado, sofria com a pressão do ambiente de trabalho, do outro, com a pressão que ele colocava sobre si mesmo para crescer na carreira. E não parava por aí. Em casa, tinha que preparar o jantar, fazer a faxina, fazer cursos para se manter no mercado e ainda arrumava tempo para ir na academia e cuidar da saúde. Por muito tempo, Lucrécio lidou bem com essa rotina pesada e até se entendia como alguém produtivo, que conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O problema é que depois de anos nesse ritmo acelerado, Lucrécio começou a perceber um cansaço fora do normal. Nem o descanso no fim de semana era suficiente para ele se recuperar. Ele não tinha mais forças nem vontade de sair com os amigos. A dificuldade de raciocínio e os lapsos de memória eram frequentes. Tontura, dores pelo corpo sem nenhuma razão. A situação estava tão séria, pessoal, que um dia o Lucrécio quase bateu o carro porque não conseguiu manter os olhos abertos. Até que ele finalmente criou coragem para ir ao médico e descobriu que estava com burnout. O burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é fruto do estresse crônico associado ao ambiente de trabalho. O burnout tem 3 características principais. Acompanha comigo. A primeira é a exaustão. Você fica sem energia para tarefas simples ou até mesmo para o trabalho que sempre gostou. Não é um cansaço comum que você recupera com uma noite de sono. É um esgotamento tão intenso que afeta profundamente a sua capacidade de pensar, sentir e se relacionar. E caso você faça esforço, só piora. Cansado, você comete mais erros e se esquece mais das coisas. Mas quando a exaustão física e emocional se instala, ela gera um distanciamento mental entre a pessoa e o trabalho. Essa é a segunda característica do burnout. Só de pensar no trabalho já dá desgosto. O que antes talvez fosse uma fonte de propósito e realização, agora se transforma em uma atividade que causa desânimo e repulsa. Esses pensamentos negativos levam a um desinteresse generalizado pelo seu ganha-pão. Você não se sente bem naquele espaço e despreza as pessoas que estão lá. Qualquer coisa vira motivo para se irritar e você passa a se importar cada vez menos com os outros. Você já se sentiu assim? É difícil gerar resultados quando você sente que o seu trabalho não te faz bem. Daí vem a terceira característica do burnout, a sensação de que o seu desempenho não é suficiente. Exausto e desanimado, por mais que você se esforce, não consegue performar bem e não obtém conquistas. Aí vem a frustração e a culpa. Essas 3 características do burnout podem aparecer numa sequência diferente ou até se tornarem um ciclo em que uma característica alimenta a outra. Mas afinal, como o burnout surge exatamente? Será que você já está em burnout e só não se deu conta? O Brasil é o segundo país do mundo com mais burnout na população, e os afastamentos do trabalho por esse esgotamento físico e mental estão cada vez mais frequentes. Em 2023, tivemos mais de 400 afastamentos do trabalho por burnout. Pode até não parecer muita coisa, dado o tamanho do Brasil, mas foi o recorde de afastamentos por burnout em 10 anos, com um aumento de 1000%. Agora, se as estimativas mostram 30 milhões de pessoas convivendo com burnout e 400 foram afastadas, quantas mais estão sofrendo nesse momento um esgotamento sem saber? Em novembro de 2023, galera, eu senti na pele o que é fazer parte dessas estatísticas. Eu vou te contar os detalhes da minha história já, mas foi durante essa experiência que eu me aprofundei mais no que a ciência sabe sobre o burnout. O nome burnout ou esgotamento dá a entender que existe um ponto de colapso, que a partir daí você está esgotado. Mas o ponto de colapso é só o último estágio em que o seu corpo vai paralisar e você não vai conseguir fazer mais nada. Até esse momento, o burnout já estava lá. As características do burnout não surgem de um dia para o outro. Ele se desenvolve com o tempo, pessoal, geralmente de forma sutil e tende a piorar sem tratamento. É tudo um processo. Muita gente acha que só porque gosta do trabalho está imune ao burnout, mas não tá. O excesso de demandas e a sobrecarga no longo prazo pode te esgotar. Da mesma forma que estar em um trabalho infeliz, sem propósito, pode te esgotar mesmo sem muitas tarefas para fazer. A gente está vendo um debate na internet sobre o fim da escala 6x1 da jornada de trabalho. Por mais que possa parecer que trabalhar mais sempre vai gerar mais produtividade, na verdade essas jornadas longas com pouco tempo de descanso e lazer podem gerar o efeito contrário
contrário. Todas essas situações geram estresse que vai levar para o burnout. O estresse crônico do burnout coloca o cérebro em um constante estado de alerta. É por isso que, mesmo cansada, a pessoa pode ter dificuldade de dormir e até perder a qualidade do sono. O estresse e a falta de sono também podem prejudicar a atividade de regiões importantes do cérebro, envolvidas no raciocínio, atenção e memória. Pode levar até a transtornos de ansiedade, depressão e hábitos perigosos, como o abuso de álcool. Então, se nesse vídeo até agora você se identificou com algo do burnout que eu falei, tenta responder as perguntas que eu vou fazer agora. Você trabalha em um local escuro, barulhento, muito cheio ou em outra condição precária? Você sente que as demandas do seu trabalho são altas e difíceis de gerenciar? Você passa por situações ofensivas ou desagradáveis no trabalho? Você sente que os interesses da empresa entram em conflito com os seus valores? Você sente que não tem controle sobre as demandas do trabalho ou não entende bem o que as pessoas esperam de você? E você sente que o esforço exigido é maior do que a recompensa? Se a resposta foi sim para uma dessas perguntas, me conta aí nos comentários. Eu sinto muito, mas o seu ambiente de trabalho pode te colocar em risco de desenvolver burnout. Então, como evitar que isso aconteça e o que fazer quando já está com burnout? Em novembro de 2023, eu tive um burnout. Eu não conseguia raciocinar para revisar os roteiros aqui do canal. Qualquer pressão dos meus sócios ou dos resultados aqui do YouTube me irritava muito e minha produtividade caiu. Talvez vocês nem tenham percebido lá na época, mas o que me deixava motivado, que é ajudar as pessoas a se cuidarem melhor, simplesmente se perdeu em meio a frustrações com o meu emprego e um emprego que eu sempre gostei. Eu precisei tirar férias forçadas por 4 dias até perceber que eu precisava fazer um longo processo de autorreflexão e buscar ajuda profissional. E aqui eu vou te apresentar 4 estratégias comprovadas pela ciência que me ajudaram a vencer esse período e a melhorar minha relação com o trabalho para que eu me mantivesse bem mesmo sob pressão. Então, primeira estratégia, fazer pequenas pausas reais ao longo do dia. Eu tô falando de parar, gente, parar mesmo, para olhar o nada ou tirar uma soneca por alguns minutos. Quando você faz isso, você economiza energia do seu cérebro e recarrega o seu foco. Essa pausa para olhar o nada é diferente de quando você pausa e mexe no celular ou vai ver uma série na Netflix, o que na verdade está gastando ainda mais o seu foco devido ao bombardeio de estímulos, mesmo sem você perceber. Segunda estratégia, crie escapes do seu trabalho na sua rotina. Eu não estou falando para dar uma fugidinha no corredor da empresa. É importante que você crie momentos que te dão prazer ao longo da semana, porque isso vai te dar ânimo e energia para manter a sua produtividade. Vale passar o tempo com a família e os amigos, assistir um filme, ler um livro, passear com um cachorro, fazer um café. Independente se você é empresário ou funcionário, tire férias. Eu fiquei uns 3 anos sem tirar férias antes de ter burnout. Férias são momentos importantes para você se desligar completamente do trabalho e diminuir os seus níveis de estresse. Estratégia 3, terapia com psicólogo. Isso mesmo. Mesmo que você desabafe aí com a família e com os amigos, isso não é uma ajuda profissional. Quanto antes você entrar em contato com um psicólogo que é treinado para identificar os sintomas do burnout e tratar isso, ou então um psiquiatra, maiores as chances de o seu problema ser resolvido antes de você entrar em colapso. A terapia com abordagem cognitivo-comportamental, por exemplo, vai te ajudar a identificar padrões distorcidos de pensamentos e a fonte do esgotamento, além de te capacitar com estratégias concretas contra o burnout. E finalmente, estratégia 4, entender que não existe produtividade sem saúde. Saúde é o pilar de todas as outras áreas da vida. Sem saúde não tem trabalho, não tem vida social, não tem vida. Cuidar da saúde durante a rotina e o trabalho e não deixar para cuidar da saúde só no tempo livre foi a mudança chave que eu tive quando eu passei pelo burnout. Ao longo desses anos, trabalhando como criador de conteúdo, mas também empresário, roteirista e revisor de projetos, eu precisei desenvolver muitas estratégias para me manter produtivo sem sacrificar a saúde. Hoje as pessoas costumam ficar surpresas, galera, com a quantidade de coisas que eu faço, mas isso só é possível porque eu aprendi a usar as ferramentas de produtividade certas e adicionar hábitos saudáveis na minha rotina. Hoje eu tenho uma vida saudável e sinto que muitos de vocês também podem se beneficiar desse conhecimento que eu adquiri sobre alimentação, sobre sono, sobre saúde mental e sobre produtividade. E se você suspeita que está com burnout ou conhece alguém nessa situação, o SUS oferece atendimento psicológico e psiquiátrico de graça em várias unidades de saúde. Eu fiz esse vídeo para te ajudar a dar esse primeiro passo e identificar se você precisa de alguma ajuda. É hora de focar na produtividade saudável. E um grande abraço, não deixe a sua saúde para depois e diga olá ciência. Tchau.